Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos fazer a correção das atividades 1, 2, 3 e 4 da lição 3, Números e Expressões Numéricas. Atividade 1. Determine o valor da expressão numérica menos 20 mais 5 menos 10 mais 15 menos 25, utilizando a reta numérica. E logo abaixo, o exercício passa uma reta numérica. Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta na atividade? Resposta: determinar o valor da expressão numérica usando a reta numérica. B. Quais são as operações apresentadas na expressão numérica? Resposta: adição e subtração, como eu posso observar aqui na minha expressão. C. Qual é o intervalo de um número a outro na reta numérica? Essa questão quer saber qual que é o intervalo de um ponto a outro nessa reta aqui. Então, se eu observar, ó, eu tenho menos 35, vem para menos 30, ou seja, andou 5. A mesma coisa de 30 a menos 25, ele andou 5. Se eu observar a partir do 0, eu tenho 0 e vem o 5. Depois do 5 vem o 10. Ela sempre estará andando de 5 em 5. Resposta: o intervalo é de 5 em 5 números. D. Partindo de qualquer ponto da reta numérica, ao nos deslocarmos à esquerda do 0, efetuamos que operação? Então, eu estou aqui no ponto 0. Eu vou sair desse ponto e partir para a esquerda, nessa direção. Qual é a operação que eu estou efetuando quando eu caminho para a esquerda? Eu estou sempre subtraindo. Olha o sinal bem claro para a gente aqui. Então, a minha resposta é subtração. E se nos deslocarmos à direita de 0, que operação é realizada? Então, eu estou aqui no 0. Eu vou partir desse ponto para a direita, nessa direção. Se eu observar bem, qual é a operação que eu estou sempre utilizando vindo para a direita? A adição. Então, a minha resposta na E é adição. Responda. A. Se partimos de menos 20 na reta numérica, ao adicionarmos 5 unidades, chegamos a qual posição? Marque na reta numérica. Então, eu estou aqui, ó, no menos 20. Se eu adicionar 5 unidades, eu vou parar aqui no menos 15. Eu estou aqui no menos 20. Se eu adicionar 5 unidades, eu vou parar aqui no menos 15, porque eu estou somando. Quando eu somo, eu ando para a direita. Então, menos 20 mais 5 é igual a menos 15. Tenho R$20 e estou pagando R$5 da minha dívida. Eu ainda vou continuar devendo 15. B. O número menos 10 pode ser decomposto em duas parcelas de menos 5. Menos 10 é igual a menos 5 mais menos 5. Decompõe as demais parcelas da expressão numérica utilizando parcelas iguais a menos 5 ou mais 5, assim como feito com o número menos 10. Então, primeiramente, eu tenho mais 15. Se é mais 15, eu tenho, então, mais 15, mais 15, mais 15. Essa é a minha resposta para essa situação na B. Já a outra situação é menos 25. Isso vai ficar menos 5, mais menos 5, mais menos 5, mais menos 5, mais menos 5. C. Com os resultados obtidos nos itens A e B, indique na reta numérica o resultado da expressão numérica. Vamos observar essa expressão numérica aqui. O primeiro número da minha expressão numérica é menos 20. Então, eu estou posicionado nesta parte da reta, em menos 20. Menos 20 mais 5 significa que eu estou somando mais 5. Se eu devo 20 e pago 5, eu estou devendo 15. Então, esse meu ponto passa a ficar aqui em menos 15. Depois, eu tenho menos 10. Se eu estou em menos 15, eu vou tirar 10. Eu vou parar aqui no menos 25. Ou seja, eu tirei 10. Então, eu passo a estar neste ponto aqui, de menos 25. Eu tirei 10. O próximo número da minha sequência é mais 15. Então, eu estou em 25 e vou andar 15 casas para a direita, já que eu estou somando 15. 25 mais 15, eu vou parar aqui em menos 10, porque eu andei 5, 10, 15. Então, aqui eu somei 15.
vim parar nesse ponto aqui. Depois desse resultado, onde deu menos 10 como resposta, eu subtraí 25. Se eu subtraio 25 de menos 10, eu vou parar aqui no 35. Eu estou subtraindo 25. Então, a resposta da expressão numérica menos 20 mais 5 menos 10 mais 15 menos 25 é menos 35. Atividade 2. Determine o valor da seguinte expressão numérica. E logo abaixo, vem aqui essa expressão numérica gigantesca. Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta na atividade? Aqui está falando para determinar o valor da seguinte expressão numérica. Então, a resposta, calcular a expressão numérica dada. B. Quais são as operações envolvidas nessa expressão numérica? Então, aqui, ó, eu tenho adição, subtração, divisão, multiplicação e potenciação. Tenho que colocar tudo isso por escrito aqui embaixo. Então, a resposta é adição, subtração, divisão, multiplicação e potenciação. C. Além dos símbolos das operações, quais sinais aparecem na expressão numérica dada? Eu tenho parênteses, colchetes e chaves. Então, minha resposta é parênteses, colchetes e chaves. Responda. A. Leia. Quando uma expressão apresenta as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, seguimos uma ordem para resolvê-las. Observe. Primeiro, a radiciação, a potenciação, a multiplicação e a divisão na ordem que aparecem na expressão. Segundo, a adição e a subtração, também na ordem em que aparece. Além dos parênteses, podem aparecer outros sinais de associação na expressão numérica, que determinam a ordem de resolução dos cálculos. Assim, primeiro, o que está dentro do parêntese, esses símbolos aqui. Segundo, o que está dentro dos colchetes, esses dois símbolos aqui. E terceiro, o que está dentro das chaves, esses símbolos aqui. Seguindo as orientações do texto, que operações devem ser realizadas em primeiro lugar na expressão numérica da atividade? As operações que estão dentro dos parênteses. Escreva o resultado das operações que estão entre parênteses, na expressão numérica da atividade. Eu tenho aqui menos 2 elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a 4 positivo. Depois eu tenho 45 menos 168. Esse valor ele será igual a menos 123. Depois eu tenho 45 menos 168, que vai ser igual a menos 123. E depois eu tenho 128 menos 240, que será igual a menos 112. Depois eu ainda tenho, escreva o resultado das operações que estão entre colchetes. Então, observando a partir daqui, já que eu resolvi uma parte da original, eu vou observar a partir dessa expressão que está aqui. 4 elevado ao cubo, já que eu estou observando apenas os colchetes. Isso vai ser igual a 64. Menos 123, eu apenas vou copiar aqui. Agora, eu tenho que resolver menos 112 vezes o 5. Isso vai ser igual a menos 560. Escreva o resultado das operações que estão entre as chaves, observando a ordem em que aparecem as operações. Então, agora eu vou terminar de resolver o que está aqui, seguindo essas regras. Então, eu tenho 64 mais 123 dividido por menos 3, que é igual menos 560 mais menos 1 elevado a 5 vezes menos 1 elevado ao quadrado, menos o 2. Nessa parte, vamos resolver o que dá para ser resolvido. Então, eu tenho 64 mais. Agora eu tenho menos 123 dividido por menos 3. Resolva a divisão seguindo a ordem que ela aparece. 123 dividido por 3 é igual a 41. Negativo com negativo, positivo. Então, coloco o sinal de positivo aqui. Posso fazer esse jogo de sinal. Negativo com negativo é igual a positivo, 560. Mais menos 1 elevado a 5. 1 elevado a 5 é o próprio 1. Negativo, quando eu estou elevado a um número ímpar, vai ficar negativo, já como vimos na regrinha na aula anterior. Vezes menos 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. Sinal negativo elevado a número par, resultado positivo. Fecho a chave, menos o 2.
tem uma multiplicação para ser resolvida aqui. Copio 64, positivo com positivo, positivo, mais 41, mais 560, resolvo. 1 vezes o 1, 1, negativo com positivo, positivo, mais 1 vezes o 1, 1, negativo com positivo, negativo, menos 2. Posso resolver todas as adições que está dentro da chave até esse mais menos 1. Então, 64 mais 41 mais 560 é igual a 665. Faço o jogo de sinal aqui. Positivo com negativo, negativo. Copio 1. Isso tudo eu tenho de tirar 2. 665 menos o 1 é igual a 664, menos o 2. 664 menos o 2 é igual a 662. Esse é o resultado final dessa atividade 2. Atividade 3. Determine o resultado da seguinte expressão numérica e localize o resultado na reta numérica. Então, eu tenho essa expressão numérica para estar resolvendo. Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta na atividade? Resposta: calcular o valor da expressão numérica e localizar o resultado na reta numérica. B. Qual é a ordem em que as operações devem ser realizadas nessa expressão numérica? Resposta: divisão entre os parênteses, depois a multiplicação, que está aqui vezes o 5, depois a adição e subtração entre os colchetes, a adição e a subtração de tudo isso daqui, e por fim, a divisão que ficou aqui por último. Responda. A. Qual é o inverso da fração 4/7? O inverso dessa fração 4/7 é 7/4. B. Considere a operação destacada em azul e calcule o resultado dela. Então, é somente esse 3/5 dividido por 4/7. Para eu calcular uma divisão de frações, como vimos na última aula, é só eu multiplicar pelo inverso. Copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, que é 7/4. 3 vezes o 7, 21. 5 vezes o 4, 20. Então, o resultado do cálculo que está em azul é 21/20. C. O número 5 pode ser escrito de diversas maneiras em forma de fração. Por exemplo, 25/5. Qual é a fração de menor denominador que o número 5 pode ser escrito? Essa fração só pode ser 5/1. D. Complete a lacuna com o resultado encontrado nos itens B e C e calcule a multiplicação. Bem, então nessa primeira parte eu já resolvi com a divisão que deu 21/20. E depois eu vi que esse 5 ele pode ser escrito como 5/1. Vou resolver simplesmente essa multiplicação que está aqui. 21 vezes o 5 é igual a 105. 20 vezes o 1 é igual a 20. Esse é o resultado final dessa multiplicação aqui. E agora calcule o resultado da adição. 21/5 mais 7/4. 21/5 mais 7/4. Eu tenho denominadores diferentes, então eu tenho que calcular o MMC entre eles. 5 e 4. Começo dividindo por 2. Copio 5. 4 dividido por 2, 2. Por 2, 5. Aqui vai dar 1. Por 5, 1 e 1. Multiplicando todos esses números, eu tenho 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 5, 20. Então, eu vou ter uma nova fração com o denominador 20, mais outra fração com o denominador 20. Não posso esquecer que eu tenho que dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes o 21, 84. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes o 7, 35. Feito isso, conservo o denominador e somo os meus numeradores. 84 mais 35 é igual a 119. Então, o resultado final para a soma de 21/5 mais 7/4 é igual a 119/20. F. Subtraia do valor encontrado no item E o valor encontrado no item D. No item E, eu achei esse valor. Coloquei ele aqui. No item D, eu achei este valor. Então, estou subtraindo aqui. Já tenho os denominadores iguais, apenas conservo e subtraio os numeradores. 119 menos 105 é igual a 14.
Então, o resultado final dessa conta é 14/20. G. Agora, divida o valor encontrado no item F por 3 meios para determinar o resultado da expressão numérica. O valor da F que foi encontrado, 14/20. Irei dividir por 3 meios. Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. 14 vezes o 2, 28. 20 vezes o 3, 60. Faço a simplificação dessa fração. Tanto em cima quanto embaixo posso dividir por 4. 28 dividido por 4 é igual a 7. 60 dividido por 4 é igual a 15. Resultado final, 7/15. H. Localize o resultado na reta numérica. 7/15 estará mais ou menos aqui nesse ponto da reta. Atividade 4. Determine o resultado da seguinte expressão numérica e localize o resultado na reta numérica. Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta na atividade? Resposta: calcular o valor da expressão numérica e localizar o resultado na reta numérica. B. A expressão dada apresenta números pertencentes a que conjunto numérico? Resposta: ao conjunto dos números racionais. Responda. A. Resolva a operação entre parênteses. Não se esqueça de alinhar vírgula debaixo de vírgula. Alinhado vírgula debaixo de vírgula, acrescento um zero aqui e realizo a soma. 0 mais 5, 5. 4 mais 0, 4. 6 mais 4, 10. Sobe 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Cai a vírgula aqui. Então, o resultado para essa adição é 9,045. B. Determine o resultado da expressão e localize-o na reta numérica. Eu resolvi o que está dentro desse parêntese. Agora é só resolver o resto da minha expressão. Resolva essa potência. 2,2 ao quadrado é a mesma coisa que 4,84. Mais, abro os colchetes, copio 9,045 e resolvo 6,3 dividido por 3, que é igual a 2,1. Negativo com positivo, negativo. Vamos resolver agora o que está dentro do colchete. 9,045 menos 2,1, 6,945. Resolvo o que está dentro da chave. 4,84 mais 6,945 é igual a 11,785 vezes 1,5. 11,785 vezes 1,5 é igual a 17,6775. Esse é o resultado final para minha expressão numérica. Agora eu tenho que determinar o local que esse número aparece nessa reta numérica. 17 ele vai estar entre esse sinal, que representa o 15, e o 20. Então eu imagino que eu tenho ainda 16, 17, 18, 19 e o 20. Ele vai estar mais ou menos aqui nesse ponto da minha reta numérica. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma lista de exercícios e espero que vocês tenham compreendido. Então, até a próxima e tchau!